Olá pessoal, continuando a resolução de exercícios, eu tenho aqui a função y é igual a seno de x ao quadrado mais 3. Então, conferindo na tabela das derivadas, essa função aqui, seno de x ao quadrado mais 3, ela corresponde à função y igual a seno de u. Olhando a tabela, você sabe que a derivada dessa função vai ser a derivada de u vezes cosseno de u, onde u é o que está aqui na frente da função seno. Então, nós temos derivada de y vai ser derivada de u, como u vale x ao quadrado mais 3, a sua derivada vai valer 2x mais 0. Então, derivada de u, 2x vezes cosseno de u, onde u corresponde a x ao quadrado mais 3. Letra B. A letra B eu vou colocar aqui a função y igual a 4 vezes seno de x ao cubo. Tá? Então, nós temos aqui 4 vezes seno de u. Seno de u. Como que eu derivo essa função? Derivada vai ser assim. Derivada da função é igual. Eu mantenho o número 4 vezes, e vou derivar seno de u. A derivada de seno de u, analisando a tabela, é dada pela derivada de u vezes cosseno u, onde o u é dado por x ao cubo. Como você pode verificar, eu preciso da derivada de u. Então, derivando u, eu obtenho derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Fazendo a substituição da função, nós temos derivada da função é 4 vezes, no lugar da derivada de u, eu coloco 3x ao quadrado, vezes o cosseno de u, e no lugar do u, eu coloco x ao cubo. Finalizando essa operação, eu tenho derivada da função é 4 vezes 3, 12, x ao cubo vezes cosseno de x ao cubo. Prontinho. Está aí mais uma derivada calculada. Um outro exemplo. Letra C. Vamos pegar aqui f de x igual a 5 vezes cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Então, nós vamos ter y, ou melhor, a derivada de y é igual, mantenho o número 5 e multiplico pela derivada de cosseno de u, onde o 2x aqui representa o valor do u. A derivada de cosseno de u é menos derivada de u vezes cosseno de u. Como eu tenho aqui um sinalzinho de vezes, eu vou colocar a expressão da derivada entre o colchete. Então, vai ficar assim, menos derivada de u vezes seno de u. Qual é o valor do u? O u vale 2x. A sua derivada vale 2. Substituindo aqui na função, ficou derivada da função vai ser 5 vezes, abre o colchete, menos 2, que é a derivada de u, vezes seno de u, onde u vale 2x. Derivada da função vai ser 5 vezes menos 2, menos 10, que multiplica seno de 2x. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Prontinho, finalizamos a derivada dessa função. Mais um aqui, vou chamar de letra D. A letra D é dada pela seguinte função. Y igual a cosseno, entre parênteses aqui, de 6x ao quadrado mais 1. Então, o que você tem aqui? Que tipo de função é essa? Essa função, na verdade, é a cosseno de u, onde u vale 6x ao quadrado mais 1. Então, você vai na tabela, verifica qual que é a derivada da função cosseno de u. A derivada da função cosseno de u vai ser dada por derivada de y igual a menos derivada de u vezes seno de u. Como u vale 6x ao quadrado mais 1, a derivada de u vai valer 6 vezes 2, 12x. 2 menos 1, 1, mais a derivada de 1 é 0.
Substituindo esses valores da função, ficou derivada de y vai ser menos, qual que é a derivada de u? 12x, vezes seno, quem é o valor do u? 6x ao quadrado mais 1, ok? Então, você calcula, você pega o valor do u, calcula a sua derivada e substitui na função. Vamos passar para agora para um cálculo da derivada da função um pouco mais complexa. Vou chamar aqui de letra E. Então, a letra E é dada por f de x igual a seno de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Como aqui existe um produto, aqui eu vou ter que calcular a derivada da função produto, certo? Então, você dá uma olhadinha na tabela também, onde que tem essa propriedade, né? Como que eu calculo a derivada da função produto. Você vai verificar que essa primeira função, que esse primeiro fator, eu vou chamar de h de x. Poderia ser uma outra função também. Esta segunda função aqui eu vou chamar de g de x. Então, qual que é a fórmula da derivada da função? F de x igual h de x vezes g de x. Qual que é a derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser dada por f' de x é igual a derivada de h vezes a função g mais a função h vezes a derivada da função g. O que você deve fazer agora? Calcular as derivadas pedidas. Como? Observa que na função eu preciso da derivada de h, preciso de g, preciso de h e preciso da derivada de g. A função h de x é dada por seno de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho, na verdade, seno de u. Qual que é a derivada de seno de u? Derivada de seno de u é a derivada de u vezes cosseno u. Então, ficou a derivada da função vai ser igual a derivada de u vezes cosseno de u. Como u vale x ao quadrado, a sua derivada vale 2x. Substituindo aqui, ficou derivada da função vai ser 2x vezes cosseno de u, que é x ao quadrado. Então, no lugar da derivada de h, eu coloco 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Qual é a próxima função que eu preciso obter a derivada? G. Quem é a função g? G é dado por cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho cosseno de u. Qual que é a derivada de cosseno de u? Ora, a derivada de cosseno de u é dada por menos derivada de u vezes o seno de u, onde o u é dado por x ao quadrado. Se u é dado por x ao quadrado, a derivada de u é dada por 2x. Então, ficou derivada de g vai ser menos, troca a derivada de u por 2u, troca a derivada de u por 2x, vezes seno de u, que é dado por x ao quadrado. Pronto. Agora eu tenho a função h, que é esta aqui, eu tenho a sua derivada, eu tenho a função g e tenho a sua derivada. Pego essas derivadas e substituo aqui na fórmula da derivada da função produto. Então, vai ficar assim. Derivada da função f é igual. Derivada de h, eu coloco quanto? Eu vou colocar 2x vezes cosseno de x ao quadrado, vezes função h, função g, cosseno de x ao quadrado, mais função h, seno de x ao quadrado, vezes a derivada da função g, menos 2x vezes seno de x ao quadrado. Fecha o parênteses. Então, a derivada da função vai ser 2x, que multiplica. Olha, cosseno de x ao quadrado
está sendo multiplicado duas vezes, ele por ele mesmo. Então, eu tenho, na verdade, cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Mais vezes menos. Então, na verdade, no lugar desse mais aqui, eu tenho menos 2x vezes seno de x ao quadrado vezes seno de x ao quadrado é seno ao quadrado de x ao quadrado, certo? Posso colocar aqui o 2x em evidência. Então, ficou a derivada da função vai ser 2x em evidência. Então, eu tenho aqui 2x e faço 2x vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado dividido por 2x vai ser cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 2x vezes seno ao quadrado de x ao quadrado dividido por 2x é seno ao quadrado de x ao quadrado. Prontinho, está aí a derivada dessa função. É um pouco mais difícil, sugiro que você pause o vídeo, tente resolver novamente. Se caso errar, volte nessa parte do vídeo e faça algumas vezes até compreender todo o processo, correto? Mais uma função, para a gente estar finalizando aqui, letra F. Então, a letra F eu tenho y igual a ln de x ao cubo vezes e de 3x ao cubo mais 4x2. Então, novamente, aqui eu tenho a função h de x vezes a função g de x. Então, se você comparar essa função aqui, inicial, na verdade, ela pode ser escrita assim, ó. Y é igual a h de x vezes g de x. Qual que é a derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser, derivada de y é derivada de h vezes g mais h vezes a derivada de g. O que nós temos que fazer agora? Calcular a derivada de h, calcular a derivada de g e substituir nessa forma. Então, vamos lá. Quem é a função h? A função h é x ao cubo. Com isso, a derivada de h vai ser 3x ao quadrado. Quem é a função g de x? A função de g de x é e elevado a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado. Acontece que a função g, ela, verificando na tabela, ela corresponde a e elevado a u. Ela não é uma derivada da função imediata. Qual que é a derivada da função e elevado a u? Então, eu posso escrever assim, que a derivada da função g vai ser a derivada de u vezes e elevado a u. Quem é o u? O u é o expoente, então u vai ser 3x ao cubo mais 4x ao quadrado. Como eu preciso da derivada de u, eu tenho derivada de u vai ser 3 vezes 3, 9x ao quadrado, porque 3 menos 1 é 2, mais 4 vezes 2, 8x. Substituindo aqui, ficou derivada de g, derivada de u, entre parênteses, 9x2 mais 8x vezes e elevado a 3x3 mais 4x ao quadrado. Pega esses valores, substituo na forma. Então, vai ficar dessa seguinte forma. A derivada da função y vai ser derivada de h, 3x ao quadrado, vezes a função h. A função h é e elevado a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado, mais a função h, x ao cubo, vezes a derivada da função g. Derivada da função g é dada por 9x ao quadrado mais 8x vezes e elevado a 3x ao cubo
mais 4x ao quadrado. Pessoal, como pediu só a derivada, eu vou deixar nesse ponto. É claro que a gente poderia continuar. Eu poderia colocar aqui tanto e elevado a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado e o x ao quadrado em evidência. Mas eu vou parar por aqui. O importante é que você consiga aplicar na própria forma, ok? Então, até o próximo vídeo.